Quais são essas... Qual é o conceito disso, tá? Quais são essas características, né? Para que você possa fazer. Primeiro, o que você precisa fazer? Você precisa, para chegar nesse nível aqui, o líder, para chegar nesse nível, ele tem que ter algumas características. A primeira característica que ele precisa ter é humildade para aprender. Então, um líder, ele tem que entender que ele nunca está pronto, nunca está bom, nunca ele sabe demais, nunca ele chega no topo, ele sempre está aprendendo, ele é um eterno aprendiz. Então, a primeira coisa que o cara precisa entender é, ele precisa ser humilde, ele precisa ter humildade para entender que ele nunca sabe tudo, não pode ter arrogância para isso, porque ela é destrutiva, e que ele vai estar o tempo inteiro aprendendo coisas novas, desenvolvendo coisas novas, para ele poder chegar a algum lugar. A segunda habilidade de um bom líder é ele precisa sempre pedir ajuda. Um líder precisa entender que ele não é fraco, ele precisa pedir ajuda sempre. Ele precisa que o time dele esteja sempre envolvido para isso. Ele precisa entender que a força está exatamente em ele pedir ajuda, em ele estar à frente das coisas, em ele fazer com que as pessoas façam acontecer. Então o líder sempre está pedindo ajuda dos outros. O terceiro aspecto importante que um líder precisa ter, um líder precisa estar sempre com responsabilidade de dono. O que é responsabilidade de dono? Não é só considerar o negócio como sendo um negócio dele. Responsabilidade de dono basicamente ele entender que ele tem que assumir aquilo para ele não pode simplesmente negligenciar as coisas, deixar para lá. Existe uma regra que diz o seguinte: acompanhe o problema até ele ter sido eliminado ou se tornar irrelevante. O que significa isso? Significa que um líder ele precisa acompanhar o problema até ele não existir mais. Ou ele conseguir eliminá-lo, ou aquele problema não ser mais algo que seja realmente um problema para dentro da empresa. Então o líder precisa ter responsabilidade de dono, ele precisa encarar isso para ele. Porque dessa maneira ele vai continuar crescendo na empresa e vai fazer também a empresa no qual ele está trabalhando crescer. Hoje, eu olho muito o líder e as pessoas falam assim, pô, mas para que eu vou me dedicar tanto para essa empresa? Se essa empresa, sei lá, não investe na gente, se essa empresa não me considera, se essa empresa tá se lixando para os funcionários. E aí, cara, deixa eu te contar uma parada que eu não sei se vai fazer sentido para você, espero que faça, que é o quarto ponto aqui. Faça por você. Quando você estuda e se torna melhor, você está fazendo para a tua carreira. Quando você faz uma empresa atingir as metas, você está fazendo para a sua carreira, está fazendo seu nome. Quando uma empresa cresce por causa do seu trabalho, você está fazendo seu nome. Se você sair dali, alguém vai acabar querendo te contratar porque sabe que você veio daquela empresa específica. Então, quando você está fazendo por você, não tem nada que te segure. E não tem nenhuma desculpa que te atrapalhe, porque as desculpas te atrapalham. Né? Eu não vou fazer isso porque a empresa não investe, não vou fazer isso porque a empresa não se importa, não vou fazer isso porque... E aí tudo vira desculpa. E você precisa ser o cara... você tem que correr da desculpa, você não pode ser a pessoa da desculpa. Não pode ser. Então repete comigo isso aqui que para mim é importante, tá? Eu não sou a pessoa da desculpa. Você não é a pessoa da desculpa. E isso para mim é um ponto importante para você poder entender daqui para frente. Se você não é a pessoa da desculpa, escreve aí no chat. Eu não sou a pessoa da desculpa. Escreve aí no chat para eu saber se vocês estão comigo mesmo.
Escreve assim: eu não sou a pessoa da desculpa. E, se possível, fale em voz alta: eu não sou a pessoa da desculpa. Vamos lá. Escreve para mim. Você precisa passar por cima disso. E, gente, toda vez que eu peço para você fazer algo, é porque isso muda a tua vida, porque a vida é mudada através de mudança de atitude. Então, você, para mudar e criar equipes de alta performance, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a falar as coisas. Então, repita em voz alta: eu não sou a pessoa da desculpa. Eu não tenho como verificar se você está fazendo. Mas se você fizer, você deu o primeiro passo para a grande mudança na sua vida. Você fez o primeiro passo para se tornar um grande líder. Você fez o primeiro passo para poder mudar aonde você está. Beleza. Então, o líder precisa ter humildade para aprender. Precisa pedir ajuda sempre. Precisa ter responsabilidade de dono. Você precisa fazer por você. Então, faça por você. A quinta habilidade importante é: seja disciplinado. Eu sei que muitos de vocês não são organizados, mas a disciplina é uma habilidade única que você precisa desenvolver em si. Por quê, Leandro? Porque a disciplina, no nosso caso de supermercado, ela é imprescindível, ela é condição sine qua non, porque ela nada mais é do que você fazer dia sim, dia também, todos os dias. É você fazer sempre. É você se não deixar passar. É você ter determinação para não parar. É você não desistir. É você se manter no rumo. Você passar por cima dos pessimistas. É você não ficar ouvindo as opiniões de gente que fala que não vai dar certo porque você é disciplinado. Você vai continuar fazendo. Mas, você como líder, é importante você ouvir as opiniões divergentes, mas, assim, não deixa isso atrapalhar no rumo que você está tomando, tá? Então, você precisa estar sempre ali, fazendo, tá? Porque entenda um conceito, e a gente vai repetir isso muitas vezes hoje: depois é nunca. Depois é nunca. Você precisa fazer, cara. Se você deixa para depois, no nosso negócio a gente para de fazer. Criar uma equipe de alto desempenho é uma necessidade, um diferencial, o maior diferencial de mercado que você pode chegar. Então depois é nunca. Não deixa para depois. Sexta característica importante de um bom líder, tá? Lidere pelo exemplo e paixão. Quando você coloca exemplo e paixão nas coisas que você faz, ninguém para você. Você se torna inspirador. Você faz com que a sua equipe se transforme. Você faz que a empresa chegue num nível que não conseguiria chegar sozinho. Porque quando você lidera por exemplo e paixão, você faz com que todo mundo escuta o que eu tô falando, cara. Quando você lidera por exemplo e paixão, você faz com que as pessoas erradas comecem a melhorar. Você faz com as pessoas que não têm habilidade, competência para fazer aquela função, comecem a se esforçar mais, porque olha você como exemplo. Muitas das vezes o meu time olha eu indo dormir de madrugada, dando aula, e no dia seguinte cedo tá fazendo reunião. Qual é a mensagem que eu tô mandando pro meu time quando eles veem isso? Eles olham e falam assim: eu não posso fazer corpo mole, veja o que o meu líder tá fazendo. Veja a pessoa que me lidera hoje, a postura que ela tem.
eu quero ser melhor, eu quero crescer na empresa, eu no mínimo tenho que ter a postura dessa pessoa para poder avançar. Então, lidere pelo exemplo e paixão. Cara, escreve isso aí e não deixa de repetir em voz alta. Eu vou liderar por exemplo e paixão. As pessoas precisam ver isso em você. As pessoas precisam... E, gente, paixão não é uma emoção que você sente. Paixão é uma decisão. Tome a decisão por estar apaixonado. Tome a decisão por querer fazer a coisa acontecer. Tome a decisão. Você tem que controlar o seu destino e não esperar que o seu destino venha com a vida deixando levar. Então, lidere pelo exemplo e paixão. E se apaixone pelo que você está fazendo. Faça bem feito, seja o melhor fazendo o que você faz. Porque isso vai fazer você ficar apaixonado por isso. Você vai se tornar tão bom, que as pessoas vão admirar isso em você. E todo mundo admirando a sua capacidade de fazer as coisas acontecerem, não tem como não se apaixonar por algo desse jeito. Então faça a diferença. Como? Liderando por exemplo e paixão. Então não faça isso por mim enquanto você estiver assistindo, lendo. Faça isso por você. Porque isso pode tornar a grande diferença onde você vai estar, onde você está agora e aonde você vai chegar. Então, tenha humildade para aprender, peça ajuda, tenha responsabilidade de dono sempre, seja muito responsável em tudo que você está fazendo. Faça por você. Antes de pensar em fazer pelos outros, todas as suas ações vão estar pensando em si mesmo. Só que para fazer um bom trabalho, entregar o melhor, mesmo que a empresa não tenha esse nível de responsabilidade que você está fazendo por você. Porque no final das contas é sua carreira. No final das contas, é a carreira desse líder. Então, cara, faz acontecer. Que isso vai fazer diferença. Seja disciplinado quando? Sempre. Fazendo dia sim, dia também, todos os dias, e se esforçando para ser disciplinado. Porque disciplina não é algo que você nasce com. Disciplina é algo que você desenvolve, é uma habilidade que você desenvolve. Lidere sempre pelo exemplo e paixão. Liderar pelo exemplo é também uma decisão. Você decide ser o exemplo. Você decide estar apaixonado por aquilo. Você decide ser o melhor nisso e fazer acontecer. Então, eu não disse para você ter prazer no que você está fazendo. Eu disse para você ser apaixonado pelo que está fazendo. Ok? A gente tem prazer por comer, a gente tem prazer por fazer sexo, a gente tem prazer por estar batendo papo com os amigos, a gente tem prazer em comer churrasco, a gente tem prazer em brincar com os filhos, mas no nosso trabalho a gente tem que ser apaixonado porque você entende que a sua vida é normalmente dividida em 3 terços. 1 terço dormindo, 1 terço trabalhando e 1 terço vivendo com a sua família. Se 1 terço da sua vida você passa trabalhando, cara, se apaixona por isso, que você vai ter a vida muito melhor do que você está tendo hoje. Então, se sua vida não é o que você sonhou para você, é porque você ainda não decidiu se apaixonar pelo que faz. Se apaixone pelo que faz. Não importa qual área de liderança você esteja, mas se apaixone pelo que você faz. Porque isso pode mudar o rumo do que você está fazendo. Eu hoje sou apaixonado pelo que eu faço. Se eu não fosse, eu teria parado há muito tempo. Eu poderia já ter parado de trabalhar há muito tempo. Mas eu decidi que eu ia continuar gerando a transformação na vida das pessoas. E fazendo cada vez pessoas mudarem, terem resultados extraordinários, não tem como não se apaixonar por isso. Então, seja apaixonado por cada coisa que você faz, porque isso pode fazer toda a diferença na vida que você está fazendo. Tá bom? Faz sentido para vocês? Espero que faça, de verdade. Espero que faça bastante sentido para vocês. A outra coisa que você precisa entender, e é o 7º habilidade única que um líder precisa ter, a 7ª habilidade única que um líder precisa ter, 7ª, é encontre as pessoas certas
E aí, encontrar as pessoas certas não é só sobre você selecionar e recrutar. É sobre você pegar as pessoas que hoje estão lá, enxergar o potencial que elas têm e direcionar e usar esse potencial da melhor maneira possível. Então você tem pessoas que são ótimos comunicadores e você bota ela fechada no escritório sem falar com ninguém. Você pega pessoas altamente sistemáticas, metódicas, pessoas que são muito organizadas e coloca ela para fazer trabalhos criativos. Você pega pessoas que são extremamente criativos e bota para fazer trabalhos sistemáticos. Então, mesmo que essa pessoa seja um cara que, por exemplo, esteja fazendo reposição, se eu sei que ele é um cara criativo, na hora de ter que montar um ponto extra, na hora de ter que fazer uma coisa, eu vou usar essa pessoa. Então, o que um grande líder faz? Ele basicamente, ele não só encontra, mas ele usa as habilidades únicas que cada pessoa tem em prol de fazer o trabalho dele, ou seja, a equipe dele performar melhor. Então, basicamente, o que você precisa fazer é fazer a coisa acontecer. Fazendo o quê? Encontrando as pessoas certas e colocando essas pessoas certas, usando essas habilidades únicas dessas pessoas, para que você consiga entregar um trabalho de mais qualidade, um resultado melhor. Então você está o tempo inteiro analisando, entendendo quais habilidades cada uma das pessoas do seu time tem. Isso faz sentido para você? Então, ser um líder é um pouco sobre esses 7 pontos. Humildade para aprender, pedir ajuda, responsabilidade de dono, fazer por você, ser disciplinado, liderar pelo exemplo e paixão, encontrar as pessoas certas.